no modo geral, achei que foi um ótimo jogo do Cruzeiro, nos dois tempos, no primeiro tempo, no segundo tempo. O Cruzeiro buscou mais, o Cruzeiro teve mais volume de jogo, o Cruzeiro criou, e toma-lhe bomba, o Cruzeiro criou as melhores oportunidades, e especialmente no segundo tempo, a impressão que deu era que o Atlético já veio só para reação mesmo, tá? Segurar o ataque do Cruzeiro e tentar achar uma bola ali para conseguir um gol. Agora, a verdade é o seguinte, tá? Poucas finalizações a gol das duas equipes, né? Muitas tentativas, mas poucas finalizações. Um resultado que, pelo um clássico em si, a gente esperava uma vitória, né, Deleon? Mas o empate tá de bom tamanho por tudo que apresentou o jogo, e o Cruzeiro tem que ficar focado aí agora, porque na próxima rodada no Brasileirão é o Fortaleza fora de casa. O Cruzeiro que vinha numa sequência boa de vitórias no Campeonato Brasileiro, hoje não conseguiu vencer, em casa, né, inclusive, onde o Cruzeiro vem conseguindo bons resultados, mas destacar a luta, a entrega dos atletas e principalmente o apoio do torcedor aqui na arquibancada, mais de 60 mil torcedores empurrando o Cruzeiro do início ao fim. Vila Nova no meio da semana, aí o compromisso é a Copa do Brasil, e no final de semana que vem, mais um olhar, domingo, 8h30 da noite, é o Sport. Lógico que eu queria a vitória, mas por tudo que aconteceu hoje aqui, né, o resultado do empate não é o pior dos resultados, porque clássico muda tudo, né, as forças se igualam. Mas uma coisa ficou clara, o Cruzeiro veio para jogar, o Atlético veio para se defender. É isso aí. A gente tem que separar os sentimentos, né? Primeiro sentimento é de ver que realmente o Cruzeiro virou a chave. Esse time é um time que realmente se entrega dentro de campo, se dedica. O ponto forte desse time é quando tá sem a bola, é a retomada de bola, é a marcação alta, marcação à pressão. E nesse momento ali os jogadores chegando lá para cumprimentar os torcedores. E o outro sentimento que fica é que eu queria a vitória, cara. A vitória, fico puto mesmo, a palavra é essa, mas não com os atletas, porque os atletas se entregaram. O Cruzeiro merecia um resultado melhor. Eu fico puto porque eu queria que o Cruzeiro pelo menos vencesse de 1-0. Para quebrar esse tabu que já perdura já há alguns anos. E não por merecimento, já era para o Cruzeiro ter quebrado já esse tabu por duas oportunidades. No jogo anterior também o Cruzeiro já era melhor que o Atlético antes da expulsão. Então você pega o primeiro tempo, o Cruzeiro atacou mais, o Cruzeiro finalizou mais, o Cruzeiro foi mais perigoso do que o Atlético durante os primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Cruzeiro também manteve a pressão, manteve o seu perigo, manteve mais posse de bola, finalizou mais. Para você ter noção, o Cruzeiro terminou o jogo com 16 finalizações, o Atlético com 6. Isso mostra que o Cruzeiro atacou mais, buscou o gol a todo momento. E uma coisa que eu falei no pré-jogo o Cuca é estrategista. Ele não vai enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. Ele sabe que não tem como enfrentar o Cruzeiro de igual para igual. E o que ele fez? Ele truncou o jogo. O Atlético fez uma pressão, uma marcação mais baixa, esperou o Cruzeiro no seu campo de defesa, e quando ele tentou atacar, seja no primeiro tempo, seja no segundo tempo, foi só no contra-ataque. O Atlético em nenhum momento ele dominou as ações, ele dominou a posse de bola, ele envolveu o Cruzeiro, porque ele não conseguiu, mesmo porque fisicamente o Cruzeiro engoliu o Atlético fisicamente, cara. O Cruzeiro, tipo assim, nos 95 minutos de jogo, 95, 98 minutos de jogo, quase 100 minutos de jogo, o Cruzeiro fisicamente ele sobrou. Chegou no segundo tempo aqui, o Atlético estava se desfazendo da bola desde os 5 minutos do segundo tempo, porque não estava conseguindo. Então o Cruzeiro manteve o seu nível físico, né? Assim como foi contra o Bahia, assim como foi contra o Flamengo. Mas hoje, por ser um jogo mais tenso, por ser um clássico, e diferentemente do Bahia e do Flamengo, né, que tentaram jogar, o Flamengo tentou atacar o Cruzeiro, o Bahia tentou atacar o Cruzeiro, o Atlético não tentou. O Atlético em nenhum momento ele tentou atacar o Cruzeiro. Ele queria sim o empate. O Atlético sai hoje do Mineirão satisfeito com esse 1 ponto, satisfeito porque ele sabe que ele
ganhou um ponto de uma equipe que dificilmente vai perder ponto nesse campeonato dentro do Mineirão. O Cruzeiro jogando do jeito que está jogando, do jeito que está se entregando, dificilmente o Cruzeiro vai empatar ou vai perder dentro do Mineirão. Então o Atlético ele sai satisfeito sim, o Cruzeiro perde sim 2 pontos, porque poderia sim ter ganho o jogo hoje, mas faltou um pouquinho mais de inspiração, faltou um pouco mais de qualidade ali na assistência. Nós não tivemos aquela chance clara de gol de falar assim, poxa, um atacante do Cruzeiro perdeu uma chance clara, não tivemos isso. Então faltou um pouquinho ali de capricho, mas faz parte, vida que segue. No meio de semana agora é o Vila, Copa do Brasil, é manter essa mesma pegada e garantir-se nas oitavas de final. E no final de semana nós temos o Fortaleza fora de casa no domingo e seguimos aí no Brasileiro. E ficou um gostinho amargo? Que poderia ter sido uma vitória? Assim, não pelo empenho dos jogadores, porque o Atlético ele conseguiu complicar o jogo, ele conseguiu fazer o jogo que ele queria, que era o quê? Truncar. A gente falou isso aqui no início do jogo, que seria assim. Agora, eu acho pela festa do torcedor, pela expectativa, né? Acho pelo momento. O Cruzeiro já vem de 2 clássicos para quebrar esse tabu e ficou pro segundo turno. Porque é o que nós falamos que lá na Arena MRV eles não vão poder ter essa postura covarde. Eles vão ter que sair pro jogo, vai ter que propor o jogo. E atacando o Cruzeiro no contra-ataque, na transição mais rápida, vai fazer o gol e a gente vai sair vencedor. E eu tô tentando olhar aqui a tabela aqui, mano, a classificação, como é que ficou. Eu só acho que em terceiro. De tudo que tá acontecendo aí, o que tá mais me incomodando o Jardim tem que mexer um pouquinho mais rápido no time às vezes, sabe? Pra poder dar um pouco mais de dinâmica, renovar o gás dos atletas, sabe? Porque senão o ritmo do time cai muito. O Palmeiras virou sobre o Bragantino e com o empate o Cruzeiro ganhou uma posição, tá? O Washington e Diogo. Cruzeiro ganhou uma posição com esse empate agora, com a derrota do Bragantino em casa. Verdade, Cruzeiro tem o mesmo número de pontos do Bragantino, que perdeu pro Palmeiras, só que olha como é que foi importante aquela vitória contra o Bahia. Nós metemos quanto? 4? Sport, né? Contra o Sport, nós metemos 4-0. O Cruzeiro tá na frente do Bragantino pelo saldo de gols. O saldo do Cruzeiro é 6, do Bragantino é 3. Exatamente. Assim, se por um lado, o Palmeiras que vai distanciando ali, né? Chegou a 22 pontos, mas tá aí o Cruzeiro em terceiro e bem. Você falava aí do Jardim, eu acho que é um tópico interessante pra gente discutir, e é isso que eu falo, assim. Mas ele tem a coerência, ele tem as convicções. Tem. Mas o torcedor também entende futebol, sabe? Tá pedindo ali, não sei o quê, mano. Não quer dizer que se colocasse o Gabigol no intervalo, o Cruzeiro ganharia, não, Virgínia. Não é isso. Mas poderia. E se não for ele, assim, pensar... Eu concordo com o Diogo, e é o tom que eu mantenho em relação ao Jardim, sem reconhecer os méritos de tudo que ele tem feito de bom, é isso. Entender que, às vezes, você pode ouvir o torcedor um pouquinho, às vezes você pode ouvir alguém da sua comissão técnica que sugere mexer um pouco mais cedo. Não é regra, sabe? Tem que mexer só faltar os 40 minutos, 36 minutos, 37 minutos. Porque não é sempre que você vai ter um jogo, um enredo como aquele do Flamengo. Não é sempre que você vai ter uma chance ou uma bola resolvida no lance. E aí, é claro que pro Gabigol, gente, fica uma situação mais... Assim, ele vem de gol no jogo na Sul-Americana. Ele vem de bons números, os números dele são bons, do Gabigol. E ele vai falar o seguinte, cara, eu tive 14, 15 minutos pra jogar. Tu vai cobrar o quê dele? Não dá. Não dá pra cobrar nada. Acho que talvez é só o que tá atrapalhando um pouco o Jardim. É isso aí. Boa noite, mister. Um jogo que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo. A impressão é que mereceu a vitória nas 2 partes do jogo. Queria sua análise em relação a isso. E o quanto também essa sinergia com o torcedor, né, que reconhece isso, também é fundamental para esse trabalho de uma invencibilidade nos últimos 7 jogos, invencibilidade em casa também, jogando nos seus domínios. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo. O caso lá que é
num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogo, jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um bocadinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado. E acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Não, a sinergia está muito bem, essa aí uma das coisas que eu falo e volto outra vez a relacionar, a torcida tem sido espetacular no apoio à equipa, principalmente nos jogos em casa. O Mineirão tem estado quase sempre cheio. Eu fui com o Bahia, fui com o Flamengo, fui hoje. E isto é importante para nós, para todas as pessoas que trabalham no clube, e para mim é um regressar às emoções. É por isso que eu vim também para o Brasil, para ter um pouco de emoções, e acho que os torcedores estão-me a dar essa emoção outra vez no jogo de futebol, e eu saio extremamente satisfeito. Jardim, você já disse aqui nesse microfone, na sala de coletivas, que o Cruzeiro passou por uma fase que ele não era o pior e também quando pegou uma sequência de vitórias não era o melhor. E hoje o Cruzeiro, após a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, está na 3ª colocação, está um ponto atrás do Flamengo, que é o vice-líder, né, e atrás também do Palmeiras, que é considerado por praticamente todo mundo o melhor elenco do país, o time, né, de investimentos altíssimos. De agora em diante, como é que você começa a ver essa questão desse Cruzeiro e como fazer para manter aquilo que você não abre mão, que é essa intensidade que a gente tem visto do Cruzeiro, independente de quem seja o adversário do outro lado, independente de qual seja o gramado que o Cruzeiro está jogando? Eu disse isso, que algum tempo atrás não éramos os piores um mês atrás, também não somos os melhores agora. Também disse que havia 4 ou 5 equipas que, devido ao projeto dos últimos anos, tinham posicionado à frente do Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro está a começar um projeto quase novo, de raiz. E muitos destes jogadores entraram, tem menos de um ano. Temos meia dúzia que entrou já há mais tempo. Mas pronto, isto é um princípio também da era Marinho, em relação àquilo que ele quer projetar para o Cruzeiro de presente e de futuro. E volto outra vez a dizer a mesma coisa. Essas duas máximas nós não deixamos de lado. Nós sabemos a nossa realidade, sabemos o que queremos, para onde queremos ir, sabendo que a base é a atitude, o comportamento dentro do campo, a qualidade do nosso jogo. A gente não abre mão dessas situações. E depois, com certeza, se estivermos como estamos agora, estamos em terceiro. Se estivermos melhor, podemos subir. Se estivermos menos rentáveis, podemos descer, mas queremos estar entre os melhores. Que foi esse o nosso projeto, e foi isso que nós dissemos quando chegamos. Ô Jardim, queria explorar um pouquinho mais disso que você citou, dessa emoção que você sempre cita, que fala um pouco de um dos motivos, né, de ter trazido para o Brasil. Você já disputou o clássico em Portugal, Grécia. Queria saber um pouquinho mais na França, um pouquinho mais do que você teve de sentimento desse clássico, ou o seu primeiro aqui no Brasil. Não é. Hoje foi o clássico, mas já tivemos outros jogos. O sentimento, eu já vos disse, o futebol no Brasil, para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. É muita emoção, é muito coração. Às vezes existem decisões precipitadas,
queda de treinadores, vocês sabem que é uma coisa que acontece com muita frequência aqui no Brasil, mas isto também tem o lado positivo, que é aquele lado de sentir os torcedores a amarem um clube, a apoiarem, a virem um estádio, as pessoas que encontramos na rua, as pessoas que falamos no dia a dia. E eu gostava de sentir um pouco isso, sentir no Olympiacos, sentir no Sporting, um pouco no Mónaco, mas quando fui para o Médio Oriente perdi um pedaço essa noção e agora estamos a voltar a ter esses sentimentos que para mim são extremamente positivos e agradáveis para quem trabalha no futebol. Jardim, surpreendeu essa postura do Atlético nesse jogo? Como que você tinha pensado no que o Atlético viria? E sobre as alterações, bateu uma dúvida ali para esperar um pouco mais as alterações que foram feitas? Podia ter feito um pouco antes, um gás novo ali naquele momento? Obrigado. Em relação ao jogo, eu penso que não fui só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico, um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com o fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais da frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021. Não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Então os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós criar. Infelizmente não conseguimos finalizar. E volto a dizer, hoje também, bem, não gosto de falar de arbitragem, mas hoje o treinador do Atlético esteve muito bem a tirar o Alonso, muito bem, porque ele, se ele não o tira, ele já tinha sido expulso antes de ele tirar, e o treinador muito esperto tirou, que era para não arriscar mais. Se fosse correto, talvez a gente podia jogar com 10, jogo contra 10, que foi o que aconteceu no outro derby para o Campeonato Mineiro. Podia ser o inverso hoje. Em relação à segunda parte da pergunta, as alterações podem ser na primeira parte, podem ser na segunda, podem ser nos últimos minutos. Eu senti que a equipa estava bem, depois metemos o Bolassi para conseguir ganhar um pedacinho mais agressividade no corredor e também, como estávamos a ter muitos escanteios, foi 15 escanteios que tivemos, para dar um pedacinho mais de capacidade de duelos dentro da área, e depois arriscámos a 15 minutos do fim, acho eu, com 4-4-2, dois avançados e o Mateus de um lado, o Bolassi do outro, porque eu sentia que a equipa queria ganhar e nós queríamos ganhar o jogo, e foi isso que a nossa percepção de jogo não foi se conter, mas foi colocar os jogadores mais ofensivos de forma a tentar procurar o resultado. Jardim, o Cruzeiro tem dificuldade de jogar contra equipes mais fechadas, igual você disse, o Atlético não veio para o jogo, você esperava aquele jogo mais aberto, e o Cruzeiro se dá muito bem, né, com o jogo aberto. É uma estratégia que as equipes têm usado aí contra o Cruzeiro que tem dado certo, esse vir mais fechado, assim? Não, sinceramente, isto é uma das primeiras equipas que aborda o jogo assim contra nós. Outras equipas abordaram o jogo mais equilibrado, para um lado e para o outro. O que eu senti foi uma enorme agressividade nos duelos. Não foi por acaso que existiam muitos cartões amarelos, uma possível expulsão que não existia. No escanteio, vocês que veem as imagens do escanteio também vão ver umas coisas bonitas que existiam. Esse tipo de agressividade, claro, que tira um pouco do ímpeto do jogo, tira um pouco do jogo, da clarividência do jogo, porque para-se o jogo, recomeça-se, para-se o jogo, recomeça. E aconteceu muito isso por parte do adversário. Mais do que defender em bloco, utilizou muito essa estratégia de parar o jogo com muitas faltas, mas é uma forma de estar, não é? E foi isso que aconteceu. Mas, como eu digo, nós
mesmo com equipas com um bloco mais alto, um bloco mais baixo, ao longo destas 9 jornadas, a gente tem que ter capacidade de jogar mais interessante, futebol mais apoiado. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter esse tipo de soluções dentro da sua estratégia. Jardim, tudo bem? Boa noite. Tudo Assim bem, como no jogo do Flamengo, a torcida pediu o Gabigol. O Gabigol do Flamengo, ele foi colocado nos 45. E hoje também com 40 minutos de jogo. É um jogador que a torcida espera muito, gosta muito. Ele não precisa um pouco mais de chance, mais de tempo para jogar nesses jogos que são considerados grandes? É um jogador decisivo? Muito obrigado e boa noite. Ele precisa e merece. Eu vou dizer uma coisa, precisa e merece. Mas depois eu tenho que também decidir, não é? Tirar uns, meter outros. Hoje até podia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles também estavam bem. Eles estavam muito bem. Por isso é que eu, nos últimos 10 minutos, arrisquei com 2 avançados e a equipa ficou mais ofensiva, mas menos pressionante. E vocês podem verificar isso nos últimos 10 minutos. Isto é tudo um balanço. Okay? Sei que eu gosto muito, e aqui é uma palavra que ele não necessita disso, mas ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo, e simplesmente às vezes eu tenho que tomar decisões e só pode jogar 11. Professor, boa noite. Hoje, 2 questões. O Atlético entrou hoje um pouco recuado, um pouco não muito recuado. Isso mostra um pouco não muito respeito ao futebol que o Cruzeiro vem jogando nos últimos jogos, mostrando esse tipo de jogo, principalmente num clássico, né, que geralmente são jogos mais abertos. E a segunda questão, você mesmo falou que não gosta de falar muito de arbitragem, mas teve um lance de escanteio, né, que 2 jogadores do Cruzeiro foram agarrados de maneira muito clara e o árbitro nem ao VAR foi. Queria que você também fale um pouco sobre esse assunto. Em relação à arbitragem, vocês melhores do que eu, porque têm as repetições na televisão, isso foi a minha sensação. Há 2 lances marcantes, é essa do escanteio e a situação da substituição do Alonso, porque mesmo eu disse ao ar, o treinador vai trocar, porque você não o expulsou e ele nem sequer quer correr o risco outra vez de você expulsar numa segunda tentativa. Eu disse ao quarto árbitro que estava ao meu lado. Mas eu não estou aqui para falar da arbitragem. A primeira pergunta era sobre. Eles entraram regulados. Cada equipa tem a sua estratégia. Eu, quando digo que eu esperava um jogo mais equilibrado, mas respeito a estratégia do adversário. Cada treinador e cada clube tem a sua estratégia, e quem sou eu para estar a dar opinião sobre a estratégia do adversário? Eu esperava era um jogo mais taco a taco do que um jogo mais num sentido único, como aconteceu. Boa noite, Jardim. Hoje o Cruzeiro consegue um bom desempenho, né? Os jogadores se entregaram muito, só que agora vira a chave para a Copa do Brasil no meio da semana, tem o Vila Nova. É um jogo que o Cruzeiro fez uma boa vantagem, mas que é uma competição perigosa. Você pensa em manter essa equipe que tem jogado o brasileiro ou fazer algumas mudanças para deixar os jogadores mais frescos? E também uma forma... Você já tinha falado dos jogadores altos, né? O Cruzeiro tem uma estatura mais baixa, porém hoje a gente teve 15 escanteios, muitos escanteios, e o Cruzeiro acabou não aproveitando tão bem, né? Como trabalhar, mesmo ainda sem esses jogadores mais altos, essa jogada aérea. Obrigado. Bem, em relação ao próximo jogo, continua a ser um jogo importante. Sabemos que já está feita a primeira parte, mas ainda temos uma segunda parte para realizar, onde temos que ser sérios e com certeza que a base da equipa tem que estar presente, porque esta competição é uma competição extremamente importante para nós. Mas isso não quer dizer que não exista 2 outras mudanças como existia na primeira mão, porque passado 2 dias temos outra vez o jogo a Fortaleza. A recuperação entre o jogo da Copa e o jogo do campeonato é muito pequena, é somente 2 dias, e com certeza que dentro daquilo que é o nosso elenco vamos aproveitar para tentar gerir da melhor forma
para conseguirmos os resultados positivos que a gente pretende, quer na Copa, quer seguir em Fortaleza. Ok? Obrigado. Então tá aí, rapaziada, a entrevista do técnico Leonardo Jardim. O defensor Fabrício Bruno, do Cruzeiro, está incluído na primeira pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. No sábado à tarde, a CBF enviou notificações a todos os clubes envolvidos, pedindo a liberação dos jogadores, e a lista final, com 23 atletas, será anunciada pelo próprio técnico italiano no dia 26, no Rio de Janeiro. O Brasil jogará contra o Equador em 5 de junho, em Guayaquil, e enfrentará o Paraguai no dia 10, na Arena Corinthians, em São Paulo. De acordo com as exigências da FIFA, a CBF deve notificar os clubes com 15 dias de antecedência da apresentação dos convocados, que ocorrerá no dia 2, e essa comunicação foi realizada no sábado. Carlo Ancelotti montou a pré-lista após reuniões com Rodrigo Caetano, diretor de seleções, e Juan, coordenador técnico, durante a última semana em Madrid. A lista inclui cerca de 50 jogadores que serão reduzidos para os 23 finais na apresentação do treinador. Em março, a CBF havia divulgado a convocação de 52 atletas, mas agora optou por manter a informação em sigilo. Fabrício Bruno, de 29 anos, já atuou 2 vezes pela seleção, incluindo uma vitória sobre a Inglaterra e um empate com a Espanha, em amistosos realizados em março do ano passado. Ele recebeu convocações em setembro e outubro de 2024 enquanto estava no Flamengo, ambas como substituto do contundido Militão, mas não entrou em campo. Até o momento, jogando pelo Cruzeiro, o zagueiro ainda não foi chamado para a seleção. A seleção brasileira começará sua nova fase sob o comando de Carlo Ancelotti com a convocação final marcada para o dia 26, no Rio de Janeiro. O primeiro treinamento está previsto para o dia 2 de junho, no CT Joaquim Grava do Corinthians. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!